infinitamente mais do que eu preciso, do que eu preciso. Bom dia, pessoal. Bom dia, não, gente. Boa tarde, meu pai do céu. Boa tarde. Nós vamos hoje conversar com uma querida, minha querida. Hoje nós vamos música. Vamos lá. Cadê a Ana? Convidando a Ana. Convite enviado. Convite enviado. Ana, cadê você? Vamos falar sobre empreendedorismo, sobre a presença digital da Ana. Olá. O que ele faz é infinitamente mais do que eu preciso, do que eu preciso. Cadê você, Ana? Vamos dar um tempinho que a Ana tá entrando, gente. O que ele faz é infinitamente mais. Acordei com essa música na mente e música faz isso, né? Fica na nossa mente. E é bom quando a música é boa, fica aí trabalhando o seu cérebro, suas emoções, o Oi, seu dia. Seja bem-vinda! Nossa, que linda! Oi, obrigada. Lucy. Olha, a Ana entrou. Oi, Lopes. Boa tarde. Meu Deus, que filtro é esse? Eu não tenho esses olhos, não. Ana, boa tarde, meu Boa tarde. amor. Que prazer. Prazer é todo meu. Ai, tá escuro aqui. Deixa eu tentar ver o que é que eu. Pronto, agora dá pra ver meu rosto. Oi, meu amor, minha flor. Olha suas colegas entrando aqui, as colegas Olha só, do da confeitaria. Carol, tá entrando aí, ó. Carol, a Sara, muito legal. Vim de amarelo em sua homenagem. Muito bem. Tem que homenagear as colegas. Seja bem-vindo à minha casa. Você está entrando na minha casa virtual e na minha casa física. Você também, seja bem-vinda também. Entrou no meu coração essa semana, aí nas nossas conversas divertidas. É verdade, isso mesmo. Ana, me conte, nos fale, se apresente para o seu público, para o seu Então, que está aqui te assistindo e para o meu. né? Eu sou a Ana Cristina, eu comecei nessa empreitada aí, né, da confeitaria, né, já fazia parte da minha vida, desde criança, já, que eu estava envolvida nisso, com minha mãe, com a minha avó. Tinha uma tia que hoje ela já não está com a gente mais, mas ela também amava a fazer doce, bolo, essas coisas. Então eu Ai, que sempre delícia! Tô doida para começar a falar eu. eu, Vai, Ana, eu fala. falo que a confeitaria, quando a gente está quando eu estou fazendo as coisas, assim, quando eu estou fazendo meus bolos, eu vou lembrando de cada, assim, eu vou lá atrás, assim, no meu passado, assim, e vou lembrando, né, da minha mãe, né, da minha avó, dessa minha tia. Essa minha tia me lembra muito, porque ela gostava muito de fazer. E eu fico pensando, nossa, se ela estivesse aqui, como que ela ia gostar de me ver Uma assim? festa nessa Nossa, cozinha. então, assim, já sempre teve presente isso em mim. E eu sempre eu fazia muito bolo. Aqui em casa sempre era tipo, durante a semana, assim, eu não passava a semana sem ter pelo menos uns 3 bolos por semana. Mas até que e aí eu fazia o bolo, eu postava o bolo, e aí as minhas amigas falavam, ô Ana,
nossa, você fica fazendo só vontade na gente, você tem que fazer bolo para vender. Aí eu ficava, não, né, não vou mexer com isso, não. Então, até que isso foi tomando uma outra proporção no meu coração, né? Deus foi, os planos de Deus, né, são bem maiores que os nossos, né? Então, Sim. o que aconteceu foi que eu coloquei esse projeto nas mãos de Deus, assim, e Deus foi mostrando. Tem uma prima minha que ela é uma pessoa de muita oração, Ana Paula, eu acho que ela tá aí na live aí. E aí, um dia, e eu, assim, sempre querendo entrar, né, para realmente pegar isso para fazer acontecer, mas eu tinha aquele medo, né? Será que vai dar certo? É, assim, porque uma coisa é a gente fazer para a gente, né? E outra é quando Uhum. você vai entregar um produto para alguém. E É aí, verdade. um dia ela chegou para mim, a gente estava num momento de oração e tudo, e ela falou comigo, não tenha medo. Deus está falando para você não ter medo e seguir em frente seu caminho, que ele vai te honrar. E assim tem sido, sabe? Ele tem me honrado, graças a Deus, e está sendo uma grande bênção. Ah, então foi por isso que eu acordei com esse louvor na cabeça. Ó. O que ele faz é infinitamente mais do que Do eu que preciso, do nos que eu preciso. Ah, foi por sua causa. O Espírito Santo já estava preparando o terreno para te receber aqui. Amém. Então é isso, eu sou casada, tenho 17 anos de casada, tenho uma filha de 14 anos, a Mariana, tenho o Samuel de 7 anos, e graças a Deus eles têm me apoiado muito também. Eu trabalhei muitos anos numa empresa privada e aí em 2019 eu desliguei da empresa e fiquei parada, só cuidando mesmo da casa, dos meus filhos, me dedicando, porque eu falo que assim, eu sempre assim, dentro na igreja, assim, eu sempre quis fazer alguma coisa, mas nunca que aparecia alguma coisa para eu fazer. Eu não tinha aquela aptidão assim, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Mas eu sempre falei que meu maior ministério era a minha família, é cuidar da minha família. E Sim. é o que eu faço, sabe? Eu cuido muito, muito, muito mesmo da minha família. Linda. E aí, é, então eu, né, eles têm me dado esse apoio e tudo. E aí, quando eu saí da empresa, eu fiquei esse tempo parado e foi isso. Eu fui ficando em casa e tal. E aí ia fazendo as coisas, como eu comecei a falar, né? Eu fazia, postava, aí ficava todo mundo com água na boca, querendo comer meus bolos. E Hum. foi isso, aí foi crescendo, né? Essa vontade de empreender, né? Mulher, a tua página é linda, o teu perfil é lindo. Pois é. Você, olha só, Deus te preparou mesmo, sabe? Você tem feito as coisas intuitivamente, eu acho que dentro do Instagram. Eu fui olhar a tua página e falei, a página dela tá bacana, a casa dela tá arrumada, a casa Amém. digital dela tá arrumada. O teu negócio tá arrumado. Você tem um capricho no detalhe dos bolos, no acabamento. Nossa, os rios que eu vi, tudo bonito, o acabamento do bolo, a entrega dos bolos. A gente sabe, né? Esse é um diferencial porque a gente vê produtos de todos os jeitos, né? E a gente Verdade, que faz bolo, a gente sabe quando é um capricho a mais, verdade. né? A gente E, sabe. sim, Ah, e essa parte do digital mesmo, né? Assim, isso foi uma coisa assim, não só na minha vida, mas na vida de tantas pessoas aí, de tantos empreendedores aí que hoje vivem né, da parte do digital mesmo, né? sim. Vende pela internet. Então, assim, quando eu fui criar o perfil, né? Aí eu pensando no nome, falei, ai meu Deus, como que vai chamar, né? E aí foi começando, foi cada hora era uma sementinha que começava a brotar no meu coração, assim, eu falei, agora é o nome, como que vai ser o nome? Aí eu pensei, né, vai ser de Casa Bolos, porque o bolo é bem caseirinho,
tá dentro da minha casa, né? Isso. E aí a minha filha, ela me ajudou, ela que criou a logomarca, foi ela que fez, desenhou, foi ela que fez a logomarca, ela, os primeiros vídeos, os primeiros rios, é ela que fazia, ela não deixava eu colocar a mão, porque ela falava, mãe, tem que sair perfeito, mãe. Nossa, então você já tem uma equipe aí, minha irmã. Até hoje, ela fala, mãe, não posta nada sem eu ver, desse jeito que ela fala. Aí eu Oh, falo, que menina talentosa. tem hora que eu não obedeço, não. Porque se eu for Sim, deixar ela ver, ela vai arrumar tanta coisa para fazer que não, entendi. eu vou postar porque tá bonito, eu tô achando que tá bonito, então vai ser E assim. Hoje pronto. mesmo eu postei uma, ela falou, mãe, isso, mãe, seu feed não tá bonito, mãe. Eu falei, Mariana, Olha, então, assim, ela é muito. Esse lado digital dela é muito legal também, sabe? Tem um videozinho, não sei se você chegou a ver, ela fez um trabalho de escola com, com a minha sobrinha, que é da sala dela, e um amigo, e aí eles tinham que vender um produto. E aí eu falei, aí ela falou, mas o que a gente vai fazer? Eu falei, vende bolo, vende é de casa bolos. Aí eles fizeram um vídeo, tá até lá no meu feed, depois você olha. ah, eu Fizeram quero ver sim. fizeram uma propaganda com falando do bolo. E isso foi um trabalho para a escola, sabe? Ficou E muito tá bacana, lá no seu feed? tá lá no meu vídeo. Ah, vamos fazer um teste para ver se a gente consegue fazer o tráfego pago, para ver se a gente consegue usar essa propaganda dela. Vamos, Topa? sim, claro. Deixa eu ver. Vamos programar depois da live para a gente ver Tá, se vai ter alcance, se vai tá bom, alcançar muitas pessoas, se suas vendas vão aumentar e tá tá bom. certo? A gente faz isso nos bastidores, depois a gente volta em outra live e conta se Combinado, funcionou. Tá combinado. certo? Tá, Tá. continue. Mas então o digital realmente ele faz assim, toda a diferença. Eu vejo assim, às vezes eu faço um bolo, aí eu vou e posto aquele bolo ali. Assim, é impressionante. Imediatamente já tem gente me chamando, tá querendo. Não, esse aí, nossa, esse eu quero, esse eu já quero esse bolo. Então, assim, é, é, o mundo digital ele nos proporcionou assim alcançar muitas pessoas, né? E assim, rápido demais. Realmente assim é fantástico. Eu vou Muito. te dizer uma coisa, viu? O teu feed tá lindo. E assim, me deu tanta vontade de comer. Você fez uma receita de um bolo de maçã Sim. integral. Uhum. Aí eu pensei, oh, meu Deus, como eu queria comer esse bolo, mas como é que Dá pode, de né? Ela tá avião. em Belo Horizonte. Aí eu falei assim, oh, gente, eu acho que eu vou ter que pedir a ela a receita desse bolo para matar minha vontade. Aí eu já tive outra ideia para você. Eu falei, vou sugerir a Ana fazer um blog e colocar as receitas dela no blog. Aí sugeri um monte de pontos já para criar outros pontos de presença digitais da É de Casa Bolos. O nome É de Casa Bolos é perfeito, Ana, Não é? porque o seu objetivo, o seu ministério é sua família. Sim. Olha como traduz, né? Traduz o teu ministério, a tua família, o É de Casa Bola é uma coisa tão íntima, tão legal que você divide com outras famílias, né? Exato. Essa doçura, Quando eu esse falo, momento de confraternização, esse momento de integração sim, familiar ali, né? Um momento gostoso. eu falo Muito bacana. quando a gente entrega um bolo, assim, a gente não está entregando um bolo só, a gente está entregando ali amor mesmo, sabe? Assim, a pessoa vai ali, vai estar reunida com a família em volta de uma mesa, vai ali estar saboreando o bolo que eu fiz, assim, isso, assim, para mim, assim, nossa, não tem preço, eu até me emociono, assim, porque realmente traz memórias, às vezes, assim, igual, por exemplo, um bolo de fubá, com erva doce. Aí fala, não, a pessoa pede aquele bolo ali e leva para casa e vai sentar ali na mesa para comer. Aí ela vai lembrar lá da infância dela, de quando ela comeu aquele bolo ali, que a avó dela fazia o bolo. Então, assim, isso traz memória afetiva mesmo, né? Sim. Desperta emoções, não é só um bolo.
Eu falo que não, é realmente Não não. é. E esse é o seu diferencial, sabe por quê? Porque uma das nossas necessidades é realizar desejos e ressarcir necessidades imediatas também. Sim, O teu produto, do jeito que você expõe, do jeito que você faz o que você expõe, gera um desejo muito forte só no olhar. Então, sim. isso já se diferencia das outras pessoas que também vendem bolo, Uhum, né? entendi. Isso faz todo o diferencial. E eu sei que não é barato fazer aqueles bolos, Ana. Pelo menos aqui na minha região, não. Esses bolos integrais com aquelas frutas secas ali que você coloca em Sim. cima. Nossa, isso aí é caro, minha irmã. Não, eu faço também. Não, eu tô falando assim, é caro os ingredientes. São coisas Uhum, sofisticadas, a pessoa vê assim, é lindo, mas é caro que aquilo sim, ali é custo para você, sim, é né? verdade. E É. igual eu faço também assim, para todos os públicos, tipo, sem lactose, sem glúten, Uhum. do jeito que me pedir, você faz? Faço. Ana, você pode. Mulher, daqui a pouco tu tá com a filial aí pelo Brasil, Amém, filiais. eu tomo posse. Amém! Profetiza! Amém! Sabe que essa cicatriz aqui, olha que coisa incrível, tá mostrando no vídeo a minha cicatriz, tá vendo? Tá, tá mesmo. Isso aqui é história da minha É, confeitaria e da minha faculdade que eu vou te contar. me É, conte tem tudo. história, minha irmã, tem história. Eu também trouxe a confeitaria da minha avó. Eu fui criada por meus avós desde 1 mês e 15 dias de vida. Dois idosos me pegaram para criar, olha. Nossa, E a gente morava no interiorzinho, numa comunidade bem pequenininha, e a minha avó era a doceira da cidade. Ô, Ana, naquela época, minha avó era a doceira da cidade e a cobertura do bolo era de suspiro. Tu já chegou a ver, não sei, né? Porque agora acho que nem se fala mais nisso, naquelas coberturas que era ovo, clara de ovo com açúcar, até sim, dar o ponto, a clara de ovo cozida, toda aquela química, aquela engenharia toda. Eram aquelas coberturas. Eu costumo brincar com minha cunhada que eu sinto saudade do bolo com recheio de goiabada, dos ah, aniversários de antigamente. Únicos, não é? Sabor de infância. E eu trouxe isso daquela época, dos docinhos, do sim, beijinho que era feito com coco do quintal, que a minha avó nem usava leite condensado para fazer o beijinho naquela época, era coco, açúcar e o cravinho em cima. E ela era a ainda doceira da época, minha irmã. mais. Era. Ela que fazia os aniversários, as pessoas iam chamar a Dona Isabel. Dona Isabel, a senhora pode fazer o bolo do meu aniversário? Só que tinha uma coisa, lá não se cobrava, não. Era comunidade, entendeu? Assim, É, mesmo. A gente fazia para ajudar a comunidade, uhum, uhum. entendeu? Era muito pequenininho, não tinha essa cultura. Eu acho que isso se reverberou cá em mim, porque quando eu comecei a fazer confeitaria, eu tinha uma dificuldade de cobrar, Entendi. sabe? A Eu tinha gente tem dificuldade de cobrar, eu tinha dificuldade de dar o preço para a pessoa. Muita coisa acontece nos bastidores, não é, Ana? muita coisa. Muita coisa. É, Ana, e eu cresci assim, ajudando a minha avó a enrolar docinhos. Os meus lanches da infância era doce de goiaba feito com goiaba do próprio quintal. Que Era delícia. doce de cocada de coco feito com a cocada com coco do próprio quintal. A boca Eu é não. nada. Mulher, minha avó fazia os quitutes, pãozinho delícia, pãozinho de queijo, sequilhos. Então eu trouxe isso dela e ficou. Eu cresci, chegou um momento que ela parou de fazer, que ela já ficou muito idosa, mas essa sementinha foi plantada em mim, né? E ficou adormecida. Aí, depois de 20 anos que eu entrei na faculdade já tarde, hoje eu Ah, tenho 37 anos, estou aqui falando minha idade. aí eu, Trinta e ó, sete não, mulher, eu tenho 36. Ainda então, não fiz vou 37. te contar a minha baixinho, para ninguém escutar, ó. Ah, diz. 33. Ah,
Ai, 4,3 já tá na minha frente de maturidade e experiência, sabe? Né? Mas é isso mesmo, estamos aqui para compartilhar. E aí, Ana, o que que acontece? A minha história foi assim. Eu vim para Salvador para fazer a Universidade Federal. Apesar da universidade ser pública, como me manter aqui na cidade, minha irmã? Pagar Ah, aluguel, alimentação, né? E aí eu falei, nossa, mas eu vou, velho. Eu não vou ficar aqui no interior, não, porque eu vou ficar aqui sem perspectiva. Eu sim, quero ir, eu tenho que ir, eu tenho que. Porque os meus avós já eram idosos e eles tinham muita preocupação com o meu futuro. E aí eu entendi. senti assim: eu tenho que mostrar para o meu avô e para minha avó que eu vou conseguir me manter, dar conta. E eu não Hum. vou chorar hoje, não vou. Porque eu achei que eu ia rir muito, não chorar. Mas é que eu não achei que eu ia chegar até esse ponto da história. Sabe? Eu tinha essa necessidade de mostrar para eles que eu cresci, Uhum. entendeu? Aí eu vim, velho, eu vim pra faculdade, vim. Tá certo, isso mesmo. A gente tem que, se a gente não tentar, a gente não vai saber se poderia ter dado certo ou não. Você fez muito bem. Oi, Van, minha amiga querida, que bom ter você aqui ouvindo a minha historinha. Talvez essa você não conheça, Van, mas vai conhecer agora. Aí, vim, Ana, pra faculdade. E aí, como? O que é que eu vou fazer? Só que no tempo da faculdade não se vendia mais bolo de suspiro, né? Com cobertura de suspiro, de chocolate, só chocolate, com biscoitinho Maria ao redor, que era muito moderno aquilo na época, com uvas em cima, era moderno demais. Aí, o que que acontece? Eu fui para as bancas. Olha, eu nem tinha. Naquela época já tinha Instagram, já tinha YouTube, mas eu não tinha essa cultura. Eu vim de um lugar onde não tinha internet, assim, entendeu? Para estudar para o vestibular, eu saía de Buricica, que era o lugar, distrito de Teodoro Sampaio, e ia para Alagoinhas. Em Alagoinhas tinha Lan House. Aí, como foi que eu estudei para o vestibular? Eu ia para a Lan House, baixava tudo em um pendrive. O meu tio me emprestou o notebook dele e eu voltava para casa e estudava as coisas que eu tinha baixado na Lan House com o computador emprestado do meu tio, o notebook. Porque não Olha, tinha internet lá. E foi assim que eu consegui passar no vestibular. Então eu não tinha essa cultura de redes sociais, não tinha mesmo. E vim para cá e carreguei isso durante muito tempo. Não, apesar de ter começado com os bolos, os artesanatos e tal, eu não tinha ainda permanecido sem essa cultura, eu não gostava, a verdade é essa. Eu estava muito envolvida nos estudos e a minha dificuldade mesmo de me manter e aquela preocupação constante, isso já tomava muito o meu tempo. entendi. Né? Sem contar que eu estava inserida em um novo contexto, onde eram pessoas diferentes, as exigências eram outras na universidade, eu tinha que acompanhar o ritmo. Em muitas coisas eu tive muitas dificuldades, eu tinha que me virar para aprender, para poder me possibilitar aprender alguma coisa lá dentro, entendeu? É. Então foi um desafio. Aí as cicatrizes vieram mesmo, porque eu falei, eu não sabia como me atualizar. Falei, eu vou fazer bolo. Vou fazer brigadeiro. Fazer brigadeiro é fácil. Eu vou fazer brigadeiro e vou vender. Tá Aí eu certo. tive a brilhante ideia de ir nas bancas de revista. Sabe como foi que eu aprendi a trabalhar com pasta americana? Fazer a divisão nos bolos, né? Dividir os bolos em várias fatias para fazer várias camadas. Eu aprendi com aquelas revistas de cursos que ainda tem até hoje, né? Pois é, eu aprendi. Aí comprei várias revistas, comprei revistas de bolos, aqueles bolos lindos de noiva e tal. Aham. Comprei revistas de biscuit. Biscuit. Achava bonitinho, falei, não, crochê não, porque o crochê eu preciso de dinheiro. E o Aham. crochê eu vou acabar demorando muito tempo para produzir Sim. uma peça só. Eu tenho que fazer alguma coisa que saia, né? Mais. Aí fui, comprei revistas de biscuit, revistas de bolo, revistas de docinhos rápidos. E foi assim que eu comecei, fazendo docinhos. É Aí assim. eu usava o Facebook só para mostrar, mas eu não tinha essa.
cultura, entendeu? Aham. Agora comecei a fazer os biscuits e aí fui para pesquisei na internet onde eu não tinha a cultura das redes sociais, mas eu sabia que a internet era um instrumento que podia me ensinar alguma coisa. Aí fui pesquisar na internet sobre bolos, sobre isso e aquilo. Aí achei um site chamado Elo7. Não sei se eu posso falar isso aqui ou se o Instagram vai derrubar minha, né? Já que vende artesanato até hoje. Aí me inscrevi nesse site, é uma loja, é uma vitrine, uma loja virtual, e tem até hoje isso. E eu vendia por lá, minha irmã. Daqui a pouco eu estava recebendo encomendas do Brasil todo e o povo pagava antes. Que Nossa, Ó, vou te mostrar as coisas que eu tenho aqui. Olha, lindo! essa Gente, daqui, é ó, a tu lembra? loja, Você tem, é a LOL, olha. Olha isso aqui. Eu trouxe para você ver, ó. nossa, eu Isso tenho aqui uma. tá no quarto da minha menininha. Agora, quando eu faço essas coisas, eu faço para as crianças daqui de casa, porque você sabe que a arte tá na gente e não sai, né? E isso é Olha, de biscuit? de biscuit, cabeça de isopor, Olha isopor só, e massa de biscuit. Olha, cadê a apenas outra? Isso aqui eu fiz para o aniversário dela, que as LOLs estavam em alta, né? sim. Aí ela falou, eu quero meu aniversário da LOL, né? Não, Temático. Aí eu fui fazer o aniversário da LOL e fiz as bonecas para decorar a festa. deve ter ficado linda. Foi, olha, da Disney. Gente, Aqui, né? Então eu fazia essas coisas e vendia pela internet. tá vendo? E E aí, assim, você falou que né, comprou as revistas, aprendeu com as revistas lá, mas sim. você já tinha esse dom já, Isso né? porque não é fácil, não. Eu tentei ensinar, mas eu não consegui ensinar isso. Uhum. Porque Ah, para ensinar tem que ter método, né? Isso aqui tudo eu fazia assim. Claro que eu fiz umas coisas horrorosas, horrorosas, mas aí a gente vai melhorando, entendeu? E aí o que foi que eu fiz? Depois eu aliei o biscuit aos bolos. Aí eu fazia biscuits de noivinhos personalizados. sim. E fazia também bolos cenográficos. Aí fazia biscuits de noivinhos, noivinhos personalizados de biscuits, e vendia o bolo de noiva com o noivinho personalizado da noiva do noivo. Aí eles diziam, tipo assim, eu sou esportista. Eu quero meu noivo vestido de Batman. Eu quero. Tipo assim, aí eu fazia de acordo com aquela brincadeira que eles estavam querendo viver no dia do casamento. Aí vendia o bolo e vendia os biscuits. E na época, eu não tinha máquina para pagamento, né? E tinha muita gente que não podia pagar à vista. Sim. Aí eu colocava lá na rede, não sei nem se eu posso falar isso aqui, mas eu vou falar. Aí eu colocava lá na lojinha virtual o produto lá para vender e acho que posso, é. Aí a pessoa comprava, dividia e eu pagava de 12 a 14%, Sim, né, para a loja virtual, mas o sim. pagamento era processado por ali e eu Hum. fazia a entrega do produto. Foi o jeito que eu achei para trabalhar com pagamento parcelado, Ah, usando a loja. E eu entregava os bolos. E foi assim que eu fui indo, fui indo, fui indo. Essas cicatrizes aqui é porque na universidade era o dia todo integral. E você aí trabalha. eu trabalhava à noite. Um bolo de noiva eu levava 3 dias para fazer. Nossa. Aí eu preparava a massa. Claro que a gente tem os ingredientes para botar para não estragar a massa. Tem o tipo de massa também que tem que fazer para prevendo o tempo que vai se utilizar o bolo, recheio, tudo tem todo um mecanismo por trás disso que você sabe, né? Tecnicidades da confeitaria que você sabe. Aí eu fazia o bolo à noite, trabalhava, chegava da faculdade, tomava um banho, um café e passava a noite lá com a batedeira lá, incomodando os vizinhos. Aí fazia o bolo à noite, deixava descansando, friozinho lá, descansando. Aí depois eu ensinei a minha tia a cortar e rechear os bolos para mim. Aí já deixava o recheio também esfriando. Sim, que aí Aí ela já te isso, ajuda. quando eu ia para a faculdade, ela já cortava tudo, recheava, prensava, botava na geladeira para compactar.
Aí passava esse tempo. Aí no Oline, outro dia eu voltava da faculdade e passava a noite confeitando. assim, você, lógico que você ficava cansado, mas assim, Muito. quando você terminava, a sua sensação era de quê? Porque quando eu trabalhava, eu chegava em casa cansada, quando eu trabalhava fora, eu chegava em casa cansada, estressada. Aí aquilo, nossa, era assim, não era legal, né? Hoje eu fico muito cansada, acho que até mais cansada. Mas, Uhum. assim, é tão prazeroso. Às vezes, na hora que eu levanto de manhã, eu acordo 6 horas, 15 para 6, e vou deitar de novo só lá por volta de 10 e meia. E tem dia que eu passo o dia inteiro, assim, em pé mesmo. Eu sinto pouquíssimas vezes. Mas na hora que eu deito na cama, eu falo assim, nossa, meu Deus, eu estou muito cansado, mas eu estou tão feliz, porque, assim, é muito prazeroso você fazer o que você gosta. Nossa, é muito bom. É muito gostoso. Eu só conseguia me manter à noite trabalhando por conta do prazer, que quando eu via assim, eu olhava, eu, nossa, já amanheceu o dia. Ai, meu Deus, amanheceu o dia já, Jesus, eu não Já dormi nenhuma hora, eu vou dormir na aula. É, porque era prazeroso. sim. Agora, além do prazer mesmo, da satisfação pessoal, tem a tenso, viu? Minha irmã, entregar Sim, um bolo de noiva, um nossa. bolo Não, é os meus bolos tenso. caseiros, que são, né, menores, você tem uma outra proporção. Quando vem, por exemplo, quando eu mando com motoboy, eu fico com o meu coração na mão, assim, eu vou Com com o meu medo de chegar lá todo quebrado. filho, eu fico com muito medo. Aí eu falo assim, olha, moto eu não aconselho, falo com meus clientes, não aconselho moto. Vamos chamar um Uber, um carro, vai ser melhor, porque eu ainda não faço entrega ainda. Mas ainda vou fazer. Se Deus quiser, já vou começar a fazer. Está precisando, tá? É, Mas vá, fale. não, pode falar. Não, essa cicatriz aqui foi um episódio de um bolo para uma igreja, um aniversário de um pastor. Um bolo enorme, imagina, para a igreja toda, né? Nossa, E aí eu cheguei e o tempo, né? O bolo de baixo tinha 60 centímetros de diâmetro, em uma forma de 8, cada forma. Para preencher essa forma, eu fazia assim, de uma vez só, 3 receitas para nossa, preencher a forma. Fica muito pesado, né? muito. Esse foi o bolo de baixo, a base, né? Fora os outros andares. Aí o que que acontece? Fiz as duas, sempre fazia as duas para aproveitar o calor do forno. Sim. Fiz as duas massas, as duas formas, no caso, para dar uma altura de 15, né? 15 centímetros depois de recheado. E aí fiz o bolo e botei no forno e sentei no sofá. Dormi sentada. Nossa, Aí, não sei, o meu subconsciente me acordou nos exatos 40 minutos de nossa. cozimento do bolo. E eu sinto que o bolo está assado pelo cheiro. Mas como o Sim, bolo é grande, tem todo aquele, né, para não ficar cru, tá? E aí eu acordei no susto, tipo, oh, meu Deus, queimou. Eu fui correndo, 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 correndo. Aí puxei a forma de baixo. Só que eu peguei a forma rápido, sem pensar muito, e era muito pesado. E aí eu peguei a forma sem a proteção da luva. Peguei nossa, com um pano de prato. Quando eu peguei que eu senti o calor nos dedos, eu olhei para um lado, olhei para o outro. Onde é que eu vou colocar? Estava distante da mesa. nossa. Aí eu fui, quando eu fui suspender o ovo para colocar na mesa, a forma fez assim, ó, vá, Virou em virou. você. Que perigo. Aí saiu queimando. Ela bateu aqui assim, e aí fez essa queimadura mais profunda. Mas ela Sim. desceu aqui queimando meu braço, ó. Nossa, E a palma das minhas mãos fez assim, ó. nossa, imagina. A forma não caiu. Eu salvei o bolo, meu irmão. Você salvou. Salvei, a forma não caiu, não, não caiu. Mas eu fiquei impossibilitada de fazer os outros, né? Que Nossa, precisava mais de 2 camadas. Aí lá vai eu, chorando num odor insuportável. Minha tia, ela era minha vizinha, me queimei, corre. Aí foram na farmácia comprar a medicação. E aí eu botei minha tia para fazer os outros, né?
porque eu tinha prazo e a grande questão é a responsabilidade com a expectativa da pessoa, com o Sim, investimento. Porque nesse caso ele me pagava o quê? Esses bolos grandes, 50% antes, né? E sim. 50% na entrega. Se eu estragasse aqueles materiais ali, se eu não tivesse uma fonte para repor, isso eu estou falando de uma vida de perrengue de estudante universitária. Entendeu? Então, eu fazia o bolo com o valor que ele me pagava 50%, eu comprava os materiais tudo. Então, não podia dar muito errado as coisas não, senão eu ficava barreada, é. Aí eu chamei minha tia. Isso eu morrendo de dor e minha tia batendo o bolo, mas tem o nosso jeito, né? E Sim. a gente tem uma preocupação com o resultado final. E aí eu olhava e falava, não, tia, não bate assim não, tia, assim não, assim. E eu sei que eu, na agonia, acabava pegando e eu fazendo ali com dor. Eu sei que essa foi a experiência dessa queimadura que eu quero te passar. Mas eu entreguei o bolo. Nossa. É desafios e é prazeroso. Eu tenho histórias, viu, minha irmã? Então, quando eu escrevi para você e falei assim, eu sei o valor da nossa trajetória Sim. no WhatsApp, eu Aham. escrevi essa frase. Eu falei, eu sei o valor da nossa trajetória. Eu sei o valor da nossa trajetória. Sem isso, eu não estaria aqui hoje fazendo mestrado. Uhum. Entendeu? Graças a Deus, né? Nossa, E muito é bom. isso. Essa é a minha história. Muito legal. Pode continuar, Ana. Me conte aí como tem sido a sua. Quando foi que você começou mesmo na rede social a vender seus bolos? Em que ano? Foi esse ano, ano passado, durante a pandemia ou antes Eu comecei dia 1º de julho desse ano. desse Então, ano? em agosto, Olha! setembro, outubro, vai fazer 4 meses, né? Uhum. E Nossa! tem pouco tempo, né? Tem pouco tempo. É, E graças a Deus tem sido muito, muito gratificante, assim, tudo que eu já vivi, né, nesses 4 meses sim. está sendo muito bacana. E eu fiz um curso não, um workshop, né, que teve aqui em BH, chama Confeitar Minas. E foi Hum, assim, foi no dia 31 de agosto que aconteceu esse evento. Foi fantástico. Tinha a maior parte do público eram mulheres, né? Foi um evento para 1.000 pessoas. E foi assim, falo que foi aquela virada de chave, assim, muitas coisas assim, na cabeça da gente, sabe? Que, às vezes, os medos, né? As preocupações que a gente sim. tem. Tiveram vários palestrantes lá, pessoas que começaram assim, igual você falou, vendendo brigadeiro, pão de mel na faculdade, e hoje está aí estourando aí, tá, com confeitaria, já assim, física mesmo, e começou assim, tinha R$ 50 no bolso para poder comprar a barra de chocolate, o biscoito, o doce de leite e Isso. vender na faculdade. E aí foi, né, começou assim e hoje está com uma confeitaria linda, maravilhosa. E tiveram outros palestrantes também, que assim, foram motivando a gente, né? Foram palavras assim, muito motivadoras. Tem uma confeiteira que é a coordenadora desse evento, ela chama, o nome dela é Dani Formigueiro. Ela, assim, eu falo que ela é fantástica, assim, porque ela é a confeiteira, mas ela tem esse lado empreendedor aí, que ela quer ajudar as pessoas, quer ajudar as confeiteiras a se destacarem. E eu falo que esse evento foi muito bacana. Agora vai ter de novo, no outubro, vai ter de novo, só que agora não é mais com palestras, assim, vai ter aulas e tudo, cursos lá, mas assim, vai ser mais prático. E vendas também, né, dos produtos, preparar as confeiteiras para o Natal, que vai ser. Isso. E aí, se Sim. Deus quiser, eu já na inscrição já fiz, eu vou também. E eu falo que agora eu estou querendo aprender tudo, né? Eu quero aprender tudo, Ah, explorar, porque a gente não pode parar, a gente tem que querer sempre aprender para poder fazer o melhor, né, para entregar para o nosso cliente. vamos tentar impulsionar as vendas para o Natal, as tuas, Dani?
Ô, Dani, ó, Dani é a tua colega. É, Não, Dani tem a senha, ela falou. Levanta muitas mulheres. Lopes Consultoria Digital que tá falando. é a Carol. A Carol é outra que, É. assim, ela foi uma das palestrantes do dia. Hum, Ela, esse evento, eu falo assim, que eu chorei, eu fiquei emocionada o evento inteiro, porque cada um que chegava e falava, só mensagens lindas, sabe? Só histórias lindas que motivavam a gente. A Carol, teve um momento que ela chegou lá e falou assim, pessoal, levante suas mãos. Aí todo mundo levantou suas mãos. Agora olhe para elas. Aí a gente olhou. Agora fala, as suas mãos valem ouro. E é aí, verdade. assim, essa frase assim, não saiu mais, sabe, da minha mente. As minhas mãos valem ouro, sabe? Deus confiou em mim uma, uma, uma tarefa de fazer bolos para me abençoar e abençoar as pessoas também, sabe? Então, assim, O que você faz une as famílias, você sabe, né? sim, com certeza, Une, porque assim, o momento da refeição é um momento sagrado. sim, Não tem criança que não goste de bolo. não é verdade? No mundo acelerado que nós estamos vivendo, as crianças se ocupam de muitas outras coisas. Mas a hora do lanchinho, de você alimentar o seu filho, de você oferecer para ele uma coisa que ele olha e fica louco de vontade, É muito bom. sabe? Esse vínculo é muito importante, principalmente nesse mundo em que nós vivemos. É uma Sim, forma de manter isso aí ainda consegue ser mantido através do seu trabalho. é Esse verdade. momento da refeição, de sentar, de conversar, de E alimentar, do seu filho saber que vai ter as necessidades fisiológicas mais importantes ressarcidas por você. Ah, é muito, muito sabe uma coisa? forte. Depois desse evento, né, do dia 31, que foi o Confeitar Minas, até então eu não tinha aparecido no meu perfil. Eu não apareci, Uhum, só tinha lá a logo do meu, do meu nome, né, do Ed Casa Bolos, que é uma sim, casinha, né, e eu não tinha aparecido ainda. Nada, foto, nada. E aí lá, eles mostraram, assim, a importância de humanizar, né, o nosso perfil, sim. né, Humanizar a sua marca, né? Que é a de Casa Bolos, é uma marca. isso, porque assim, as pessoas não querem ficar vendo só as fotos, elas querem ver quem está por trás daquilo ali também, né? E aí, depois desse evento, a Carol, que está aí com a gente aí, ela me ajudou muito também, assim, de motivando mesmo, assim, aparece, não, aparece sim, eu falo, mas eu tenho vergonha, igual agora a gente conversando aqui, ó, assim, isso sim, eu nem imaginava que eu ia fazer isso, sabe, assim, Mas sabe por quê? Nós estamos falando sobre assuntos em comuns que a gente se identifica, e estamos falando sem informalidades. Sem sim, informalidades. Ou sem formalidades, melhor dizendo, né? Estamos aí, falando de uma forma informal, língua do outro, da outra. aí eu sei que eu peguei, falei, comecei postei uma foto, acho que foi a primeira coisa que eu fiz, eu postei foi uma foto, aí coloquei a foto e tal, aí depois fiz um vídeo, aí agora, depois eu já comecei a fazer um vídeo mostrando experimentando o bolo, falando do bolo, e assim, a gente vai se soltando, né? E eu Sim. tenho aparecido. Dani também falou, mano, você tem que aparecer, eu é de Casa Bolos, você tem que aparecer, se mostra. Então, eu tenho feito isso com todo o cuidado, né? Também porque o meu produto é o que é o principal, como se diz, é o protagonista, né, de toda a Sim. história. Mas eu vi que isso mudou muito também. Assim, o meu contato, a forma de me conectar com as pessoas mudou muito também. É Através, muito né? importante. A presença digital, não, a gente fala em presença digital, a gente não está falando só de você estar no Instagram, nas redes sociais, não. E, Tua presença digital é quando você insere seus dados para baixar o aplicativo de um banco. Seus dados pessoais, que tem seu nome, enfim, seus dados pessoais estão no mundo digital, você tem uma presença digital, sim, né? Você tem uma presença digital ativa ou passiva?
entendeu? A presença digital são pontos de contato com você. É verdade. Instituições vai te encontrar através dos seus dados pessoais que estão na rede, Sim. protegidos, né? Suponhamos que sim. Então, tua presença digital tá ali. Tua presença digital tá no teu e-mail. Tu tem o endereço aí da tua casa, rua, fulano de tal, tal coisa, tal e tal. Só que a diferença é que no mundo digital, tu tem vários endereços. O Instagram é a tua loja. O teu e-mail é o endereço da tua casa onde você recebe as correspondências mais importantes. Em vez do correio levar, quem leva é o correio eletrônico para o teu e-mail. O teu direct, o teu WhatsApp, Verdade. entendeu? São endereços, são pontos de contato das pessoas até você. Então, quando se fala na presença digital, a gente não está falando só vai, corre, faz o Instagram, porque isso vai resolver sua vida. Não estou falando só disso. Entendeu? Inclusive, para você fazer isso que você começou muito bem, né? Agora, para expandir o seu negócio, tem estratégias. Sim. Tem estratégias de negócio, não é só o marketing. O marketing é assim, é o que vai vender o teu produto, é o que vai mostrar o teu produto. Mas tem engenharias, tem engrenagens por trás disso. Para fazer o marketing seu chegar a alguém. Verdade. E assim, tem um plano de negócio que você tem que montar. Você tem que olhar. Quando eu te falei assim, Ana, vamos fazer uma oficina, né? Porque eu sei quantos seguidores você tem. Então, você precisa e merece mais visibilidade para, de repente, se tornar uma filial do É de Casa, com toda a sua filosofia, porque você tem uma filosofia, você tem missão e valores no seu trabalho. A missão é levar sabor e amor, tudo isso, essa coisa familiar, não é? E você tem valores, os valores familiares, a sua família é um ministério, você tem valores no seu trabalho, então você já tem grandes coisas estabelecidas. E aí, quando eu vi e conheci mais o seu trabalho, eu falei, nossa, vamos ver como é que eu posso ajudar a Ana. Aí comecei a ter ideias, entendeu? Você pode criar seus pontos de conexões com você para quando alguém tiver com vontade de comer um bolo, pensar assim, nossa, me chamaram para um café, mas eu não quero ir na casa da pessoa assim sem levar nada. Pelo menos aqui eu sou assim, né? Tipo, não me pediram, mas eu vou para um jantar. De repente se eu levar uma sobremesa é educado. Sim. Só que eu não sei fazer, não sei quem faz. Vou para onde? Pro Google. Tá certo. Entendeu? Boto lá bolos em Belo Horizonte ou no seu bairro, coloco o nome bolos em. Eu inteligentemente já faria assim, né? Bolos em Vilas de Abrantes, que é onde eu moro. Aí o Google vai me dar cadastrado ali o que é que tem. Verdade. O que é que tem cadastrado. Quem não tiver lá no Google Meu Negócio, por exemplo, não vai aparecer. Quem não Entendeu? É visto não é lembrado, né? E é isso que eu quero fazer a oficina com você, para ver aonde você pode fazer esses pontos de contato aí. Sim. Entendeu? O Google Meu Negócio é gratuito, você vai lá. Entendeu? Tem muita coisa que você faz assim sem custo, que pode ajudar na visibilidade. Aí quando for lá para o Natal, a gente pode fazer um planejamento, Ana. Um planejamento. Isso que eu tô falando aqui, Ana, eu não tô querendo te vender nada, porque na internet... Eu sei. Ai, meu pai, nem queria dizer isso. Não queria dizer isso, mas tive que dizer, porque eu tô falando tanta coisa. Eu tô falando isso pra gente ver como é que a gente se sai, porque tudo é experimental. Sim, entendeu? Você tem um produto diferenciado. De repente, no Natal, você já faz as propagandas no seu Instagram para agendar encomendas. Sim. Agendando as encomendas, você faz o quê? Você tem a oportunidade de comprar os ingredientes sem ser no varejo, em atacado. Entendeu? Porque você tem uma quantidade de vendas já programada. Os teus produtos oferecem essa possibilidade porque não é um bolo comum.
que sim. você compra em qualquer padaria ou em qualquer casa de bolos que vende aquele bolo que você chega em casa e toma o seu café delicioso. Entendeu? Aham. Que em todo bairro tem, em vários lugares. Não é assim. O teu bolo é um bolo que você leva numa ceia de Natal. Sim, com Você vai certeza. para a ceia da sua família, você leva um bolo desse, com frutas aí, bem embaladinho, bem bonitinho. Então, isso é uma coisa que se encomenda, Verdade. entendeu? E Isso você mesmo. tendo ali sua agenda de encomendas, ó, você já pode imaginar, nossa, aí você pode pensar assim, ah, mas sou eu sozinho, não vou dar conta. Minha irmã, tira essa mentalidade da sua cabeça. Se tem muitas encomendas, você vai fazer o quê? Sim, engraçado que isso eu não tenho. A minha mãe fala assim: Nossa, vai dar conta? Eu falei: Claro que eu vou dar conta, mãe. Não, mas tem muito. Eu falei: Mãe, eu dou conta. É, mas vai ter situações, e eu profetizo que vai ter situações em que você vai ter muitas demandas. Por exemplo, esse exemplo do Natal, se a gente fizer essa campanha, como eu estou falando assim, criar pontos de contato, se preparar para fazer, mostrar muito como você está mostrando, já pensar numa embalagem para o Natal. Sim, nada. Eu falo, Olivia, que eu durmo, eu acordo pensando em bolo, passo o dia pensando em bolo e durmo pensando em bolo. E isso a internet é um laboratório para você, minha irmã. Vai E, pesquisar. Ó, o que você achar legal, você salva numa pastinha no seu Instagram. Modelos, ó, modelos de coisas, viu? e, Aí de repente você pode comprar embalagens, sim, e entendeu? como eu te disse que vai ter esse evento agora em outubro, o Confeitar Minas, é, lá vai ser, eles vão divulgar, vai preparar, né, as confeiteiras para o Natal. Então lá acho que vai ser bacana também, vai ter muita coisa interessante assim Vai, para eu com poder certeza. aprender. E Eles, falando diga. da propaganda, né, agora no Dia das Crianças, a minha prima, ela chama Maria Eduarda, e Hum, aí eu peguei e fiz um bolo para ela, um bolo de cenoura com confete, né, com brigadeiro e confete. E aí dei o bolo para ela. E aí ela fez uma propaganda pro meu do bolo. E aí, mas foi uhum, uma coisa tão linda que ela fez. Que assim, eu falo que no dia que ela fez, eu tava com. Não lembro agora com quantos seguidores, mas eu sei que assim, da tarde que ela fez, que eu postei, e aí pro dia seguinte, não deu 12 horas, foram muitos seguidores que foram chegando através da postagem dela, sabe? Assim, através dela e da mãe dela, da minha prima, uhum. que foi divulgando. E assim, eu falo que o boca a boca também faz muita diferença. Com certeza. Então, assim, esse vídeo dela, depois você olha também lá. Eu falo, não, eu falo, Duda, você é minha garota propaganda. E onde ela ia, ela falava assim, gente, eu sou a garota propaganda do Zé de Casa Boa. Então, onde ela muito linda ela. Então, assim, realmente a propaganda faz toda a diferença mesmo. E eu Olha, vou. você já tem o cadastro no Google Meu Negócio? Não, não tenho. Vamos fazer, tá? Uma Tá. tardezinha que você tiver disponível, você manda uma mensagem para mim e diz assim: Liu, pode me chamar de Liu, que você já é de casa. Liu, olha, hoje à tarde eu tenho um tempinho livre. E aí, como é que tá você? Aí eu vou te responder. Aí a gente faz uma chamada, a Sim. gente divide, eu ver a melhor forma para a gente fazer o cadastro no Google Meu Negócio para você ficar no catálogo lá do Google, entendeu? Ai, nada. Eu vou. Porque às vezes a pessoa ouve assim, ó, ouve alguém, essa pessoa, essa mocinha que faz a propaganda para você, alguém ouviu, aí ficou com o nome na cabeça, é de Casa Bolos, é de Casa Bolos, mas aí não sabe nada, e de repente vou botar aqui no Google. Aí aparece você lá, mulher, para elas. Não é Que só o apareceu. Google, tem outras coisas. Você fazer um site gratuito, em uma página gratuita, um blog pessoal. Tudo isso te dá autoridade, sabe? Daqui a pouco tu tá dando curso de como fazer esses bolos. Quem sabe, né? Você pode criar um canal na outra rede lá, ensinando a fazer. E não se preocupe com concorrência, Ana, sabe por quê?
Porque o que você primeiro pense no papel social que você tem de ajudar outras mulheres em outras partes do Brasil onde você ainda não consegue entregar os seus bolos. Então elas não são concorrência para você. Além de não ser concorrência, isso na sua região vai dizer assim, não, mulher, não, ela é profissional, a mulher tem uma estrutura, tem uma estrutura, ela tem canal, ela tem isso, você tem que ir lá, Uhum. entendeu? É Tem verdade. toda essa psicologia por trás, né? Isso tudo. Isso mesmo. Eu sou do ramo do direito, você sabe, e ciências criminais ainda, fazendo mestrado em direito e governança políticas públicas, e tô aqui assim nessa empolgação, porque eu sempre falo assim pro meu marido, olha, além do escritório a gente vai fazer, eu quero um café, eu quero botar um café porque eu quero bolo na vitrine, sabe? Aí eu fico olhando aqueles bolos maravilhosos. Adoro tomar um café numa delicatessen e tal. E Ah, ele eu também, né? Aí eu olho os bolos e fico assim, eu deveria fazer um desafio, né? Pra ver se eu consigo fazer. Quando eu encontro um bolo, aquelas coisas maravilhosas, obra de arte. Aí eu penso, nossa, se eu não tivesse com tanta coisa assim estudando, eu ia fazer um desafio, velho. Eu ia fazer um desafio para ver se eu consigo reproduzir isso aí. Será que eu consigo reproduzir essa arte? Ah, isso é muito gostoso. verdade. Entendeu? É São ideias, você também pode fazer isso. As verdade. pessoas se comunicam com isso, e aí você vai se tornar autoridade, você vai se tornar conhecida, e daqui a pouco você está com a sua loja Amém. no seu bairro, em outros bairros, em outra cidade. Por quê? Porque você tem uma filosofia no seu produto, Sim, entendeu? E essa filosofia faz com que o seu produto seja único, seja distinto. Por sim. exemplo, eu não sei se aí tem uma loja chamada Perini. Aqui Não, tem a Perini. Não tem. Mas é só um exemplo de uma filial, né? Eu amo abará, acarajé abará. Não é vendido por uma baiana. não é É nenhuma vendido? loja. Não. Aqui é, claro, né? Popularmente Ah, você come acarajé e abará com as baianas. E acarajé que vende é cultural, é protegido isso como dentro do patrimônio cultural aqui da Bahia. Tem toda a legislação, tem tudo isso. Mas qualquer pessoa pode vender, entendi. entendeu? Aí, na Perinha, é uma loja que tem dentro do shopping que vende bolo, doce, pão, vinhos frios, tudo. Mas também vende abará e acarajé. Que legal. Mulher, quando eu vou no shopping, que fala assim, vamos almoçar, eu vou almoçar abará. Mas eu só quero da Perini, porque é muito bom. E Uhum, aí você vai em todas as lojas, que tem umas 3 lojas aqui na cidade, umas 4 que eu conheço. É o sim, mesmo sabor, entendeu? Por que é o entendi. mesmo sabor? Porque é feito na mesma cozinha e distribuído para as lojas que são filiais. Tá certo. Entendeu? Pois é. Quando Então alguém a fizer um tua bolo, vai cozinha, lembrar. Um bolo poético é o isso, isso. Então a tua cozinha pode ser a cozinha ali carinhosa, aquela cozinha onde o projeto nasceu, mas pode ser distribuído para vários pontos. Diga amém, Amém. entendeu? Então Amém. a gente tem. E outra coisa, o workshop que você vai fazer, é workshop, né? Sim, Eu, esse vai ser uma feira. O workshop foi o do dia 31. sim. E, Eles e vão esse ensinar como você escalar, porque tem que ter estratégia também para escalar para grandes encomendas. essa a Carol, que estava com a gente aqui, não sei se ela ainda está, Hum. ela, ela também ela tem um projeto que chama Sou de Cores. E esse Sou de Cores vai ser exatamente para isso, vai ser para, como se diz, empoderar as mulheres, né? Assim, fazer as mulheres Olhe, tem alguém dizendo aqui, eu sonho pelo comércio bolo da Ana. amém, Muito bem, energias. Ó, estamos jogando para o amém, universo. O universo vai movimentar as forças positivas para fazer tu realizar todos os teus objetivos, Ana. amém, em nome de Jesus. Então, Sim, assim, quando a gente poder empreender, eu quero fazer esse também, esse curso que eles
né, vão estar abrindo inscrição aí. Então eu falei que eu quero, tô aí para me poder aprender, quero aprender, né? A Ana tem que aprender. E Tem que novos aprender para evitar ter prejuízo sim, também, sim, viu? com Tem que certeza. evitar ter prejuízos. Porque olha só, o que é que eu falo de prejuízos? Eu não tive prejuízo, mas também não tive ganhos muito expressivo ao nível do que eu gostaria. Olha o que eu aprendi, viu? Uhum. Eu queria fazer bolo com licor. Que coisa que eu nem achava aqui, mulher, nem achava aqui. Essas coisas, vinho castel, essas coisas, vinho branco, queria fazer com licor, com frutas que não acho na minha região. Isso era imaturidade minha naquela época, porque o público que eu tinha não consumia esse tipo de coisa. Mas Entendi. mesmo assim eu experimentei, eu fiz. O que que eu aprendi? Isso deixa o meu trabalho com mais custo. Não estou falando das tuas frutas. As tuas frutas é o teu diferencial. Sim, Porque o seu produto comporta isso se você vende com esse é, diferencial. O valor dele é extremamente visível. sim. Entendeu? Eu estou falando de ingredientes que você coloca dentro do bolo, como eu, por exemplo. Recheio de cereja e tal. Isso não fazia muita. Isso fazia diferença para mim, que sei o que era que eu gastava, que botava ali. Mas no sabor, depois que misturava tudo, Aham, é um monte de coisa chique, elegante, maravilhosa. Mas você tem que saber a química da coisa para aham. ressaltar os sabores. Se você simplesmente misturar as coisas sem saber, vai ficar um sabor indefinido que não vai lhe remeter a nada que você usou. Por exemplo, eu usei cereja, eu usei isso e aquilo. Mas tá com sabor de cereja o bolo? Não, tá gostoso, mas o Uhum. sabor assim, eu não sei exatamente. Só sei que tá diferente, tá gostoso, tal. Entendeu? Então eu aprendi que às vezes, não vale a pena você fazer muita travessura sem entender o contexto. Entendeu? Você faz esses experimentos para você. Mas eu me antecipei. Eu fiz muito isso. Eu comprei algumas coisas que depois passou da validade e eu acabei não usando. Você acredita? Nossa. Então Aí é você, tanta coisa que a gente aprende na confeitaria e aí na vida, né, com a experiência. E aí esses cursos é muito bom. Sempre que você puder, vai, aprende com o outro. A gente nunca deve achar que a gente já sabe o suficiente, entendeu? jamais. E outra Sim. coisa, você pode acessar o portal do Sebrae, cursos online, porque você já sabe fazer o bolo, você tem esse talento, mas você precisa potencializar o seu negócio. Tem que aprender empreendedorismo. Isso, exatamente. É isso aí. Devagar, vai devagar, porque quando fala assim, eu tenho que estudar, né? Tem pessoas que quando falam eu tenho que estudar, diz Ave Maria, isso não é para mim não, minha gente. Oxe, não, eu quero fazer meu negócio aqui de boa, entendeu? Eu Mas fiz processos gerenciais, sabe? E aí, assim, ele também tem me ajudado muito, assim, na parte administrativa mesmo, né? sim. Então, o negócio é estudar mesmo. A gente tem que, não pode Olha, parar. vai na plataforma, no site do Sebrae, cursos online. Tem muita coisa gratuita, coisas maravilhosas. Tem como você estruturar todo o seu negócio com as Sim, aulas que tem. Gratuito, Ana. ah, Gratuito. sim. Entendeu? Vai lá que você se forma aí em tudo que você precisa. Agora sim, para o teu nicho de confeitaria, os workshops com as pessoas que já cresceram, que são referências para você, é extremamente importante também porque eles já experimentaram muitas coisas e vai passar em algumas, creio, algumas pessoas pode passar algo que você entenda que aquilo já não funciona para você. Então você não vai se arriscar, Aham. não é? Por É exemplo, verdade. numa encomenda do Natal, você tem que fazer coisas de forma segura. Não, eu vou Sim. fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, porque isso aqui tende a dar resultados. Uhum. Porque é tenso, entendeu? É muito trabalho, a gente tem limitações físicas. E de repente, se você tiver muitas encomendas, você tem a oportunidade de chamar alguém para te ajudar. Aí Verdade. você diz: ah, mas ela não vai saber fazer o que eu faço.
Claro que não, porque o seu trabalho é personalíssimo, é aquela delicadeza. Mas tem alguma coisa mecânica ali, de Verdade. processos, que você pode ensinar. Entendeu? Tipo assim, a minha tia não confeitava os bolos, Ela mas não. ela recheava e prensava os bolos para mim. Uhum. Ela cortava uma etapa para mim. Você Pra tá te ajudar. entendendo? Já Uhum. me ajudava. Então, quando você precisar delegar, nunca se apegue ao fato de que ela não vai fazer como eu faço. Você vai delegar coisas que é possível outra pessoa fazer, ainda que você precise ensinar essa pessoa a fazer exatamente do jeito que você quer. Ó, Sim. eu só quero que você faça isso. Você é responsável só por esse processo. E as coisas que passam a tua personalidade do teu produto, aí tu mesmo faz. Já É, ajuda. por exemplo, quando eu comecei, eu falei, gente, vou fazer bolo caseiro, não vou fazer bolo de festa. Uhum. Porque o bolo de festa eu tinha muita resistência com chantilly. Eu falava, não, não gosto de se mexer com esse negócio de pico, eu não quero. Aí só que começou a aparecer. E aí eu falei, eu não consigo. E meu marido falou assim, não, você consegue sim, você vai fazer sim. Eu falei, não, realmente, eu consigo sim, eu sou capaz, eu vou fazer. E aí eu comecei a fazer, mas eu vou me aperfeiçoar mais, porque eu quero entregar o melhor, né, para o meu cliente. Mas é isso, como você falou, a parte de delegar. Realmente tem que delegar e o que der, e não ficar com essa coisa de pensar assim, não vai fazer do meu jeito. Não vai ser do meu jeito, mas vai ficar, o resultado final vai ser bom. Se não, Ana, se não, tu vai expandir teu negócio como? Como que tu Pois abre uma loja para abastecer a cidade toda? Se sim, depender todos os processos só de você. sim. É claro que você crescendo, você vai comprar uma batedeira profissional que bata uma quantidade maior de massas, um forno maior onde você possa colocar. Você vai bater uma quantidade maior de massa, vai ter um forno maior onde você vai fazer como fazem nas padarias, né? E Sim. você volta ali confeitando, vai ter que fazer processos assim. Eu já estou pensando assim, porque o mesmo trabalho que dá pensar pequeno, dá pensar grande, sonhar grande. E É. você é cristã, você sabe, não se apequene diante de Deus, porque você é Deus em ação. Eu estou dizendo assim, não pense que, isso é muito para mim. Como assim? Quem Uhum. determina isso não é você. Você nem sabe, você tem uma vida toda pela frente. Quem escreveu isso foi Deus. Sim. Você está colocando limites para ele? Não. Procura saber o que é que eu preciso fazer para realizar esse desejo. É possível fazer agora? Se não Como, for possível fazer agora, o que é que eu posso fazer agora? Sim, sim. vá, fala. Não, que é como eu te disse no início, né? Que eu queria começar, mas aí até meu filho ficava assim, "Ô, mãe, que dia que você vai abrir a loja de bolo? Que dia? Eu falei, meu filho, eu não sei, meu filho, eu não sei. Aí foi, né, quando essa minha prima Paula chegou para mim e falou, olha, não tenha medo. Deus está mandando você começar. E assim, eu acho que se eu naquele momento ali eu tivesse falado assim, não, não vou começar. Eu acho que eu estaria estagnada até hoje, sabe? Eu não, Deus, ele queria que eu desse, ele queria me abençoar, mas eu tinha que dar o meu primeiro passo, né? E aí, graças a Deus por eu ter dado esse primeiro passo e que está me levando para uma caminhada maravilhosa e eu tenho certeza que vai ser, em nome de Jesus, vai ser uma bênção. Vai continuar sendo uma bênção. Ô, Ana, quem diria que eu iria estar conversando com a pessoa de Belo Horizonte sobre bolos e você com a pessoa de Salvador sobre bolos, da Bahia sobre, Olha, né? pensa bem. Olha só, Ana, ó, pega a tua rede. A tua rede. A tua rede é o quê? Você, todinha, com sua fé, com suas ideias, com seu talento, com teu potencial e com tua visão. Entrega a tua visão a Deus, para que esteja aberta para ser possível enxergar oportunidades, enxergar oportunidades. Tem Amém. coisas que estão aí, mas a gente É, não conseguiu olhar para os lugares de forma estratégica. uhum. Olhar para enxergar. Tente aprender com tudo que você vê. Com a propaganda que te chamou a atenção, você passa na rua.
Nossa, isso me chamou a atenção. Foi colocado em um bom lugar isso aqui. Se me chamou a atenção, chama a atenção dos outros. Quem sabe Uhum. em algum momento, se eu fizer uma propaganda, vou pedir para colocar aqui nesse outdoor, vou colocar aqui nesse lugar, vou fazer desse mesmo jeito que vai chamar a atenção das pessoas. Entendeu? Por exemplo, só estou falando assim, para você ampliar o seu campo de visão e trabalhar em cima disso, ficar atento, um radar, ó. Eu tenho um projeto, eu tenho um propósito, Deus está no negócio e eu sei que vão aparecer oportunidades para mim e eu tenho que estar atenta para entender as mensagens de Deus, porque Ele trabalha assim, entendeu? Sim. Aí tu pega esse conjunto de coisas que é você, importante, o projeto de Deus que é você, pega essa rede toda aí, ó, chega no mais alto mar que você puder e joga. Amém. E joga e espera, porque Deus vai colocar os peixes que você Amém. precisa lá dentro. Amém. Em nome de Se Jesus. você não joga a sua rede no mar, você quer comer peixe como? Né? É verdade. A gente tem que dar Aí o você primeiro. diz assim, Deus, eu tô com vontade de comer um peixe. Oh, meu Deus, nunca mais eu comi um peixe. Aí Deus vai dizer assim, eu vi algumas redes lá no mar, mas não vi nenhuma sua. Verdade. Não, ele vai ver. A minha ele vai ver lá. Ele vai ver lá. E a sua rede vai estar bem colorida assim, amarela, chamando a atenção dele. Eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô aqui. E olha que Minas nem tem mar, hein? Mas ele vai ver. No campo, né? Você plantou a sua semente aonde? Isso mesmo. Cadê a sua árvorezinha que eu não tô vendo para eu fazê-la florescer e dar frutos? Para mandar chuva, né? Verdade. Cadê? Eu preciso, Ana, que você faça alguma coisa para eu poder agir em cima disso. Isso. Então acredite, Sim. acredite e assim, deixa eu ver quanto tempo tem aqui que você tem. Oh, meu Deus, já passamos! Já passamos quantas horas? Muito É rápido. 4, é 16 e 19. Tu falou que tem compromisso. Sim. Eu Vamos. quero estender o meu. Você já me ajudou muito na minha pesquisa, porque a sua presença digital e a transformação social que está trazendo na sua vida, que é dar visibilidade ao seu projeto, Sim. isso é importante para mim, é sobre isso que eu vou falar. Inclusive, você preencheu o meu formulário, eu sou muito grata. Se as pessoas que estiverem assistindo essa live ou forem assistir depois, por favor, vai lá no link da minha bio e preencha esse formulário, porque eu estou falando de vidas, eu quero levar humanidade para a minha pesquisa de mestrado e quero conversar com as pessoas, e esse é o jeito que eu tenho para conversar. Assim, através da live, porque minha amiga Ana se disponibilizou a conversar assim, e quem não puder conversar assim pode preencher o meu formulário, é rapidinho, não é, Ana? Isso Bem mesmo, rapidinho. Vai lá, rapidinho, gente. Todo mundo isso é no rapidinho. vídeo dela e É, preencha. esse formulário só vai estar disponível agora no mês de outubro, porque depois eu tenho que tratar as informações. São 2 anos de estudos, né? E dentro desses 2 anos, no que for possível, ajudar com o que eu aprendi, ajudar você, eu vou fazer. E também convido vocês a irem no perfil da Ana, @edcasabolos. Isso. Vejam as maravilhas que tem lá. Compartilhem, ajudem o empreendedor do seu bairro, da sua rua. Verdade. Compartilhem, ajudem, sabe por quê? Porque vivemos em um mundo, vivemos, vivemos dentro desse cenário, assim, desse contexto social, em que, querendo ou não, a gente precisa da participação de outras pessoas, Verdade. entendeu? Tudo, né? De N formas. A De gente N precisa formas. do Isso, próximo. até para um atendimento. Você chega Sim. nos lugares assim, às vezes com um problema, e às vezes só precisa de um pouquinho a mais de boa vontade de alguém para fazer um pouquinho a mais do que ele está sendo pago para fazer. Verdade. E é assim que o universo te retribui, tocando no coração daquela pessoa para que naquele momento ela esteja disposta a fazer um pouquinho a mais do que o que ela é paga para fazer. E isso pode trazer uma grande diferença na sua vida. Então, Verdade. sempre faça o bem,
Amém. Sempre escolha o bem, o caminho do bem, que a sua vida fluirá, né, de forma a, a, a você receber isso de retorno. E E que você, você, Ana, o que é que você diz? Diz pra gente alguma coisa. eu quero dizer, né, para você, assim, que eu tenho certeza que a sua conclusão final, né, para o seu mestrado vai ser um sucesso, porque você passa isso para todo mundo, o seu comprometimento, sua dedicação, é algo assim visível e a vontade de ajudar o próximo, porque isso que você está fazendo aqui agora, eu, você aqui, você está me abençoando, e assim, eu estou te abençoando, mas você está me Sim, abençoando, entendeu? E as outras pessoas que já tiveram, quem preencheu ali aquela o sua pesquisa. formulário. É. Então, assim, não, e mesmo as pessoas vão preencher aquilo ali, não vai estar só preenchendo para você, mas até mesmo para, de repente, ela quer falar alguma coisa que ela está vivendo ali, mas não está conseguindo expressar. E através da sua pesquisa ali, às vezes a forma que você está fazendo aquela pergunta, era isso que eu queria falar, e aí ela vai falar Nossa. através Ontem da. eu fiz uma live, ô Ana, só te interrompendo para falar uma coisa importante. Às vezes as perguntas que a gente faz para nós mesmos, sabe? Às vezes a gente só precisa conversar com a gente mesmo para encontrar algumas respostas, mas a gente não faz isso. A gente quer ouvir do outro, sabe? Sim. Uhum. Quer uma solução pronta para os nossos problemas. Então a gente pergunta para o outro às vezes para ver se alguém nos traz algo Sim. prontinho para você dizer, ah, é verdade, vou fazer isso. Mas Uhum. quando você pergunta para você mesmo, é poderoso isso. É E verdade. ontem eu estava com uma live com uma moça que ainda ela é professora de educação física e ela ainda está tratando o câncer que Sim. ela está. Ela disse que não tinha parado, não queria falar nada, mas a primeira vez que ela fala em público sobre o problema dela foi na live. Ela resolveu falar agora e falou na live. Olha Veja só. só que coisa. Ela disse que preencheu o formulário e que o formulário fez ela pensar. Tá vendo? Olha que coisa impressionante. As perguntas do formulário, eu fiz perguntas e essas perguntas fez ela pensar em algumas coisas e fez ela ter algumas ideias, vontade de Tá fazer vendo? algumas outras coisas. E aí você tá vindo e tá me dizendo isso agora também, a mesma coisa, É a não confirmação é? de Deus mesmo. É. E aí Realmente. em cima disso eu tenho a dizer para vocês o seguinte: conversem com você mesmo, converse, se pergunte algumas coisas, faça Hum. algumas perguntas. A sua mente vai trazer respostas, às vezes confusas, mas você vai conversando, até Eu você se escutei, autoconhecer, sim, né? escutei uma pessoa falando, até ela, nesse workshop, ela falou o seguinte, que Deus dava para ela ideias, assim, tomando banho, Deus dava ideias para ela. E aí ela tinha que anotar, porque senão ela esquecia. É igual Sim. quem compõe, né? Quem escreve, Uhum. tem que anotar, porque senão ela esquecia. Então, assim, quando a gente fala assim, Deus falou comigo, não é que você não está ouvindo a voz, não é a voz de Deus, assim, que você está Sim. ouvindo, para as pessoas entenderem. É. Eu sei que é Deus falando, mas assim, às vezes, Deus usa uma pessoa ali para falar uma palavrinha ali, Deus tá falando. Isso. Então ele fala o tempo todo. O tempo todo ele está falando com a gente. E assim, a sua pesquisa eu tenho certeza que vai impactar muitas pessoas, né? Ai, É, ai, que coisa forte. mas é Obrigada. verdade, né? E eu tenho certeza que vai ser um sucesso. Sua conclusão do mestrado aí, sua trajetória vai ser uma bênção. Eu quero fazer, ou entregar a pesquisa, mas eu quero produzir um material, uma cartilha, porque assim, as pessoas respondem a pesquisa e eu estou vendo as dificuldades, né? Você leu lá o formulário, você sabe que eu pergunto qual a Uhum. dificuldade e tal. Sim, Aí eu estou olhando as dificuldades e eu estou pensando assim, será que eu consigo aprender alguma coisa para fazer uma oficina com essa pessoa? Por isso que eu te falei da oficina, uhum. né? Será que eu consigo ajudar essa pessoa nesse sentido? Deixa eu ver aqui quantas pessoas têm a mesma dificuldade. E Sim, aí, para aquelas pessoas que colocaram o Instagram, de repente eu posso chegar ali no direct e falar: olha, minha pesquisa terminou.
eu vi que você tem dificuldade nisso aqui. Eu estou fazendo um grupo, uma oficina, ou gravo uma aula e digo, ó, eu gravei uma aula sobre isso aqui, você falou que tem dificuldade, eu procurei aprender, ver se serve, ver se te ajuda de alguma forma Uhum. e enviar, entendeu? É isso que eu quero fazer. Só que eu não posso prometer isso. Eu não posso prometer isso para as pessoas. Porque o meu próprio trabalho, a minha própria pesquisa, eu não posso fazer isso. Uhum. Mas eu quero que o meu trabalho final ajude. Sim, Depois que eu apresentar minha dissertação para os avaliadores, ela se tornará pública. Então, se sim, eu conseguir trazer para dentro dela elementos que ajudem a população realmente, estarei cumprindo o meu desejo, porque eu estou estudando direito, governança e políticas públicas, e estou falando disso tudo aqui sem tocar no assunto de direitos, sem verdade. tocar na questão de direitos fundamentais, sem tocar em termos jurídicos, não é? Sim, Mas tudo isso que eu estou falando aqui tem a ver com inclusão social, tem a sim. ver com mitigação de vulnerabilidades, tem a ver com direito à igualdade, direito de informação, Uhum. liberdade de pensamento, liberdade de expressão, você viver com paz e com segurança. Porque Verdade. quando você está na sua casa fazendo o seu bolo, que você está ensinando ao seu filho e à sua filha que eles podem sim, de forma digna, honesta, produzir o próprio sustento, ainda que alguém não empregue eles lá fora, Uhum. não consigam um trabalho de carteira assinada que seja, eles podem, sim, desenvolver alguma coisa que pode garantir o sustento. Eu estou tratando de prevenção criminal, É verdade. entendeu? Porque eu também fiz em paralelo ao mestrado e especialização em ciências criminais. Então, o que acontece? Essa é uma política, seria uma política doméstica preventiva. Seria o controle social informal em ação, que é aquele controle social produzido pela escola, por mamãe, por papai, que ensina o seu filho a ser educado, a ser ético, a ter respeito pelas pessoas, a não pegar as coisas do coleguinha, a não fazer coisa errada, a estudar para ter seu trabalho digno. Esse é o controle social informal estabelecido pelas relações sociais, é a igreja, é tudo que é possível educar no ambiente em que a criança vive, no Isso ambiente mesmo. em que nós convivemos. E tem o controle social formal, que é o controle social coercitivo, que é o controle da polícia, do Ministério Público, da justiça. Mas e aí? Muita E coisa aí, envolvida. minha irmã, isso aí é remediar. Nós não queremos remediar. Nós queremos prevenir. Verdade. E mitigando, não que as vulnerabilidades sejam vetores de criminalidade, não é isso. Eu não sei nem por que eu vim para esse lado que não. Mas o que eu estou te falando é que tudo isso que a gente faz tem efeitos na Sim. vida das pessoas, entendeu? E o meu trabalho é essencialmente sobre direitos fundamentais. Ai, Mas eu não. só estou te abordando aqui em relação à tua presença digital. Mas lá Verdade. no meu trabalho eu estou acusando sobre exclusões sociais. Não, não pode. Não pode, dentro desse contexto social que a gente vive, ter pessoas sem acesso e sem educação digital suficiente para, além de ter acesso, saber viver a cidadania dentro do ambiente digital. Não pode, dentro de uma sociedade moderna em que a gente vive, alguns ter acesso a programas sociais em que só é possível você pleitear acessando um aplicativo, sendo que grande parte da sociedade sequer tem um celular, sequer consegue mexer e consegue fazer essas coisas sozinha. Depende da boa fé e da confiança de outras pessoas para fazer. Não pode ter pessoas que ficaram durante a pandemia sem ter acesso ao programa do governo. Não Verdade. importa se foi pouco ou muito, mas se grande parte da população teve direito, não é possível que tenha pessoas que tenham ficado sem essa ajuda simplesmente porque não conseguiu ter acesso a uma ferramenta. Sim. Você está entendendo? Não é possível que alguns estudantes tenham conseguido manter os estudos online e não ter atrasado um ano de educação das suas vidas, sendo que outros não puderam ter essa oportunidade porque não tinham acesso. É muito triste isso. Esses são excluídos.
Então eu trago a presença digital é vetor de transformação social, gente. Por causa disso aqui, disso aqui. Tá vendo a história da Ana? A Ana tá conseguindo vender os seus bolos. A Ana tá conseguindo ajudar na sustentação da sua família, sem, no entanto, ser empregada de carteira assinada. Tá vendo como a presença digital dela é importante? Você tá vendo como para aquelas pessoas que também sabem fazer bolo, mas não sabem acessar a internet ou não tem acesso, não tem ferramenta. Você está vendo que isso faz falta lá para aquela pessoa que está privando ela de uma oportunidade de também, assim como a Ana, fazer alguma coisa em prol das suas vidas. Verdade. Só que dentro da minha pesquisa eu trabalho isso na dogmática, trabalhando sociologia, filosofia, antropologia, direito, legislações. Só que um capítulo da minha dissertação eu trago os relatos das pessoas para dizer tudo isso aí que eu falei para vocês, experts aí, cientistas, tudo isso que eu falei para vocês, quem tá sustentando o que eu estou dizendo aqui, ó. Olha o que a Ana disse para mim. Em um trechinho da live que eu fiz com ela no dia tal, ela disse sim que através da presença digital dela, ela tem o Instagram dela e ela conseguiu vender os bolos. Começou em julho e hoje ela já está vendendo os bolos dela, já é bem conhecida, está feliz. Isso. Isso é importante. Eu quero trazer essa humanidade para minha pesquisa. E esse é o objetivo das lives, entendeu? Muito bem. É isso aí. Eu vou me despedir de você para não te atrasar, tá certo? Eu vou fazer minha Mas entrega agora. sim, você tem todo canal de comunicação comigo e a gente vai marcar para a gente tentar fazer o seu Natal bombar aí nas vendas, valeu? Amém, se Deus quiser. Tá certo, Ana. Se Bom, muito quiser dizer obrigada. alguma coisa, pode falar. Muito Bi. obrigada por tudo, pelo carinho aí. Que Deus te abençoe, tá? E quem tá aí agora na live, quem vai ver depois também, me sigam lá, compre o bolinho do Ed Casa Bolos, que não é só um bolinho, Isso. né, gente? Não é? Tem muito, Não. tem muito amor envolvido, viu? É Tá isso. certo, tá certo. Deus Ó, fique com vocês, amém, viu? amém. Vocês também, Tchau, viu? meninas que deram todo apoio aqui. A Obrigada, Ana, muito verdade. obrigada pelo carinho. Continuem apoiando porque vocês irão ver aí futuramente é de Casa Bolos aí pela cidade. Viu? Amém. Que assim seja. Amém. Amém. Tchau. Beijo. Tchau. Beijo.